Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Caio Barcelos, redator do Poder 360. Eu vou entrevistar Eduardo Heron, diretor técnico no Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Heron tem 48 anos, atua há 24 anos no setor de exportação de café. Também é coordenador do Programa Nacional de Emissão dos Certificados de Origem da Organização Internacional do Café do Brasil. Heron, muito obrigado por ter aceitado o convite. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui no Poder 360, conversar com vocês sobre o nosso café. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Heron, eu gostaria de começar a entrevista falando sobre a disparada dos preços. De acordo com o IPCA, do IBGE, o preço do café moído subiu mais de 50% nos mercados brasileiros no período entre janeiro de 2024 e o mesmo mês de 2025. Quais são os principais fatores que explicam essa alta expressiva? Bom, nós temos que considerar que o preço do café, por ser uma commodity, ele é lastreado em bolsa. E bolsa é regido por fundamentos de mercados. O que nós verificamos com essa disparada de preço começou com os problemas climáticos no Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial de café, e a Indonésia, que é o quarto. Esses países tiveram problemas climáticos que impactaram suas lavouras e reduziram a oferta de café no mercado. E, consequentemente, isso fez com que os preços disparassem nas bolsas e isso também se refletisse no mercado interno, uma vez que os preços do café, como eu citei, são commodities lastreados em bolsa, acompanhou esse reflexo de alta de preços nas bolsas por conta desses problemas climáticos no Vietnã e na Indonésia. Quais foram os problemas climáticos lá no Sudeste Asiático? Bom, o Vietnã e a Indonésia tiveram problemas sérios com estiagem, com secas severas, que reduziram essas ofertas. E o que nós verificamos é que todos os países produtores de café, que estão, de certa maneira, localizados nessas regiões dos trópicos, né, agricultura tropical, elas são suscetíveis a ter esses problemas climáticos. Como exemplo, o Brasil, esse ano, está colhendo uma safra menor por conta também de problemas climáticos. Nós verificamos temperaturas elevadas e estiagem em algumas regiões e, consequentemente, reduziu a oferta da produção do café brasileiro. Então, toda essa agricultura tropical, que tem suas commodities lastreadas em bolsas, eles realmente estão suscetíveis a esses fatores climáticos que fazem, ao reduzir a oferta, dispararem os preços nas bolsas. Segundo a Secafé, o Brasil exportou um volume recorde de 50,5 milhões de sacas em 2024. Foi a primeira vez que os embarques superaram o patamar de 50 milhões. Esse crescimento das exportações não tem relação direta com o aumento dos preços no mercado interno? Caio, não tem, e vou explicar por quê. Primeiro que o Brasil, sendo o maior produtor mundial de café, ele mantém abastecido o mercado interno e o mercado externo. O que nós vimos no ano passado não foi a falta de café no mercado. O que nós vimos foi um reflexo de preço por conta dessa questão climática, preço lastreado em bolsa, e que refletiu isso nas gôndolas do mercado. Não foi falta de café, porque uma coisa que a gente tem é importante destacar, que mesmo com o volume que nós exportamos, recorde de 50,5 milhões de sacas, né, os mercados mantiveram abastecidos com os cafés. Então, nada tem a ver com a relação da exportação elevada com o preço de café interno, porque o Brasil, é bom destacar também, Caio, que o Brasil é o segundo maior país consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O que mostra realmente a pujança da nossa cafeicultura de manter abastecido esse mercado interno e externo. Então, é importante enfatizar que não há essa relação de aumento de preços de café por conta dessa exportação recorde em 2024. Outro ponto que eu queria observar, Caio, quando a gente pega preços de café, né, o café arábica ele é cotado em Nova York, o café Conilon, canéfora, ele é cotado em Londres.
Só para você ter isso em números, quando você verifica o mês de dezembro, o preço médio do café da Bolsa de Nova York e da Bolsa de Londres, comparado com dezembro de 2023, Caio, nota-se que há uma variação muito grande. O café arábica teve uma valorização de 70% comparando dezembro de 2024 com dezembro de 2023. O Conilon, 83%. Se a gente faz exatamente essa observação do que vimos na gôndola do mercado e esse aumento de preços nas bolsas internacionais, isso sim é o que justifica essa elevação de preços que nós vimos nas gôndolas do mercado. Portanto, nada tem a ver com exportação. Alguns propõem que há uma necessidade de uma política para equilibrar as exportações e garantir os preços mais acessíveis ao consumidor. Então, na sua avaliação, não são necessárias essas políticas? O que pode ser feito para reduzir o preço nos mercados brasileiros? Bom, vamos lá. Caio, primeiro que a gente tem que observar que o Brasil, na sua composição de reservas de dólar, a exportação do agro tem um papel preponderante, porque nós vemos ao longo dos últimos anos que o agronegócio, as exportações do agronegócio brasileiro vêm quebrando recordes. E quando você fala sobre uma eventual taxação da exportação do agro, na verdade você está reduzindo ainda mais as ofertas, as reservas de dólar do país, o que é muito ruim quando nós comparamos que você tem uma dívida pública muito elevada, quando você percebe que nós já temos um déficit muito elevado e nós temos um setor que vem acumulando superávites ano após ano. O que nós entendemos na nossa avaliação, que a medida de taxar a exportação do agro, seja por qualquer produto, com a intenção de conter essa elevação de preço, é uma medida desastrosa. Desastrosa. Porque você está literalmente reduzindo o potencial do Brasil de constituir a sua reserva de dólar, né? Lembrando que nossos juros são elevados, e você tira principalmente a competitividade do país. Se nós analisarmos, a Argentina fez isso, e o que a Argentina trouxe para a sua agricultura foi a perda de competitividade, redução de área, porque há a redução de área, os custos, Caio, quando a gente considera o câmbio do café, ele favorece a exportação, mas ele encarece os insumos adquiridos pelos produtores. Então, se você não tem uma forma de gerar renda para o produtor, ele para de produzir. Porque não faz sentido você ter essa produção tendo a demanda e você não poder atender a demanda com uma medida visando a contenção da elevação de preços. Então, nós consideramos que é uma medida desastrosa, porque não faz o menor sentido tarifar o setor que vem gerando riqueza, renda e dólar para o país. Ainda sobre os embarques. Em janeiro de 2025, cerca de 672 mil sacas deixaram de ser embarcadas. Qual o prejuízo e quais são os gargalos enfrentados pelos exportadores brasileiros? Bom, sobre os gargalos logísticos, Caio, a gente precisa entender, primeiro fazer uma breve contextualização. A primeira delas, que em 2024 o café cresceu 28%. Somado ao crescimento do café, nós também tivemos o algodão, que alcançou a posição de maior exportador de algodão do mundo, o Brasil. Nós tivemos crescimento da celulose, nós tivemos o crescimento das proteínas animais, do açúcar. Então, dentro de um conjunto de fatores, o que nós vimos são cargas, todas essas cargas são cargas que utilizam o container como forma de escoamento da sua carga. E o que nós vimos o ano passado, Caio, que a elevação dessas exportações do agro, ela revelou o esgotamento da infraestrutura portuária no Brasil. Até o mês de dezembro, Caio, o Brasil tinha parado nos portos, aguardando por embarques, 1,8 milhões de sacas, o que dá aí cerca de 5.300 containers. Esse volume parado nos portos, ele gera vários problemas na cadeia, a começar, primeiro, pelas divisas que deixaram de entrar nas transações comerciais do país. Esse é o primeiro ponto. O Brasil deixou de receber mais pela exportação do café por conta desse volume retido. O outro ponto, Caio, que impacta a cadeia
é que isso mexe com o fluxo de caixa das empresas comerciais exportadoras. Porque uma vez que eu retirei o container vazio, levei para o interior, estufei, contratei o transporte rodoviário para trazer esse café para o porto e não tive como embarcar e paguei para ele ficar armazenado em alguma área no Porto de Santos, eu estou pagando por algo sem ter como receber pela carga vendida porque eu não embarquei o café. Isso mexe com o fluxo de caixa das empresas. E por último, não menos importante, tem que se destacar que o Brasil, Caio, é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, quando deixamos de exportar esse volume, nós também deixamos de repassar mais esses valores das receitas cambiais. O que nós vimos em janeiro, dentro de um cenário de entre-safra, o Brasil hoje ele vem de uma exportação recorde de 50,5 milhões de sacas e agora ele entra a partir de janeiro no período de entre-safra. Consequentemente, nós temos o menor volume de café para ser exportado. Assim como o café, outros produtos também sinalizam entrar nesse período de entre-safra. O que nós vimos em janeiro, Caio? A pseudo-expectativa de que tudo está voltando ao normal. Não. O que está acontecendo é que há uma menor oferta de café a ser exportado por conta do menor volume nesse ciclo de entre-safra. E o que nós estamos verificando é que o mês de janeiro ele já refletiu um pouco daquilo do que estava parado até o mês de dezembro. Então, Caio, de 1,8 milhões que estavam parados até dezembro, 1,2 saíram na exportação de janeiro. E ainda ficaram 672 mil sacas, cerca de 2.037 containers, que incorreram também em prejuízos com pagamento de detention, armazenagens adicionais, pré-stacks, que no mês de janeiro alcançou o patamar de 6 milhões de reais. No acumulado de 8 meses terminados em janeiro, ou seja, de junho a janeiro, quando o Secafé começou a apurar esse número, Caio, nós registramos aqui um prejuízo só do setor exportador de café de 57 milhões de reais. Isso é muito ruim, porque você tira a competitividade do Brasil, das empresas, você aumenta o custo do Brasil, porque esses custos não estavam previstos no momento da comercialização do café, e, consequentemente, isso você mexe com todo esse fluxo de distribuição de renda, fluxo de caixa do comércio exterior brasileiro, por conta desse esgotamento da infraestrutura portuária no Brasil. É interessante você ter abordado a questão da entre-safra, que eu ia perguntar isso também. A entre-safra ela não reduziu os impactos nos gargalos logísticos momentaneamente, mas o que pode ser feito para evitar que esses problemas retornem com força na próxima safra? Caio, eu acho a gente tem que ser um pouco bem realista, tá? Primeiro, queremos destacar que há o esforço, sim, do Ministério de Portos, da ANTAC, das autoridades portuárias, para que se amplie cada vez mais os investimentos que já foram anunciados. Nós temos aí o previsto leilão do Tecon 10 em Santos, nós temos aí a terceira via prevista para ser construída, a terceira via de descida para Santos. Então, os projetos, sem dúvida, a concessão do canal do Porto de Santos, que é outro projeto grande e importante para o comércio exterior brasileiro, sendo Santos o maior porto da América do Sul, são projetos que realmente foram anunciados e que trazem certamente uma expectativa muito positiva. Qual que é a grande questão que nós temos hoje? Caio, nós precisamos de celeridade. Quando você escuta que um projeto do Tecon 10, que vai sair agora no segundo semestre, o leilão, o edital do leilão, ok? Mas que ele vai estar em pleno funcionamento de sua capacidade em 2031, a pergunta que a gente sempre faz é o que as cargas irão fazer até 2031. Porque não é uma situação exclusiva do Porto de Santos. Nós temos hoje portos que quebraram também seus recordes. Santos foi um, Paranaguá também quebrou o recorde ano passado. Então, as cargas do agronegócio já estão ocupando grande parte hoje dos principais portos e com volumes cada vez mais crescentes. E o que nós entendemos é que, diante desse desafio, Caio, o mais importante, considerando as realidades, é dialogar.
Eu acho que existem formas, principalmente tecnológicas, que podem ajudar a mitigar esses riscos, mas se nós não dialogarmos, principalmente subsidiar as autoridades públicas de que há sim um esgotamento da infraestrutura e que precisamos de celeridade nesses processos por parte do governo, nós não vamos seguir enfrentando esses prejuízos, acumulando cargas nos portos. Lembrando que no segundo semestre, tradicionalmente, é o período que o Brasil mais exporta café. O que nós temos hoje conversado com as nossas associadas é para se prepararem, porque essa falsa impressão de que tudo está voltando ao normal no primeiro semestre, a partir do segundo semestre, com a entrada da nova safra, tudo volta a ser desafiador, como nós vimos em todo o ano de 2024. Então, o que a gente tem feito como instituição, nós temos procurado, nós tivemos reuniões com o Ministério de Portos, foram muito bem receptíveis, conversaram conosco, ficaram surpresos com aquilo que vem acontecendo no café e nos demais setores. Tivemos reuniões com a ANTAC, tivemos reuniões com a Autoridade Portuária em Santos, porque nós entendemos que, nesse momento, dialogar é o primeiro passo, para que realmente, a partir dessas conversas, tente-se encontrar algo no curto prazo que reduza esses impactos enquanto se aguarda 2031. Mas é importante destacar que precisamos que as autoridades públicas entendam que esses recordes que estão sendo quebrados ano após ano estão sendo praticados a um prejuízo muito grande para todos os setores. Então, não há por que se exaltar apenas o recorde da exportação se você tem o comércio exterior levando prejuízo. E a nossa competitividade, é bom sempre destacar, Caio, que o Brasil ocupa hoje a 25ª posição no ranking de exportadores mundiais, com uma participação pífia de 1,3% no comércio mundial. Nós temos hoje setores muito eficientes, não somente do agronegócio, mas outros setores importantes do Brasil, mas que o que a gente conclui de toda essa avaliação que foi em 2024 é que os investimentos que foram anunciados na infraestrutura, foram anunciados e implementados na infraestrutura do país, não acompanhou na mesma proporção a evolução das exportações do agro, principalmente no que tange às cargas containerizadas. Ainda sobre a questão dos prejuízos, no ano passado, os exportadores gastaram mais 51 milhões extras com armazenagens e taxas devido ao atraso nos portos. Quais são as medidas que estão sendo discutidas para reduzir esses custos, além da concessão do STS-10 em Santos? Caio, hoje o Secafé reconhece que as 3 medidas anunciadas para o maior porto da América do Sul são de grande importância, não há a menor dúvida. O que a gente entende é que esses 3 projetos eles precisam caminhar de igual importância. Então, nós precisamos que o canal tenha a condição adequada para receber grandes embarcações. Né? Hoje, a média no movimento de transporte de navio, de contêineres em navios, em torno de 11.500 teus. O projeto do aprofundamento do calado prevê aí, nos próximos anos, alcançar o patamar de 14.000 teus, mas hoje nós temos embarcações no mundo de 20 mil teus, 24, 25 mil teus. Então, é um passo importante, mas a gente já tem cenários hoje, no termo de transportadores marítimos, que há grandes embarcações e essas embarcações dificilmente irão entrar no Porto de Santos por conta desse obstáculo do calado. O outro ponto que a gente considera, e você já citou, é o leilão do Tecon 10 em Santos. Esse é primordial. As cargas precisam seguir o seu fluxo de exportação. Ou seja, quando eu retiro o container para cumprir um deadline anunciado pelo transportador marítimo, estufa a carga e eu tenho que ter a condição de devolver essa carga no porto, porque eu estou cumprindo um deadline anunciado. E aí que entra a nossa grande questão. Quando eu não consigo cumprir o deadline, né, por N razões do setor, eu pago o no-show da carga. Mas quando os atrasos me impedem
os atrasos e a falta de janelas me impedem de colocar a carga no porto, eu não posso, né, ser penalizado pela cobrança dessas armazenagens adicionais. E o outro grande projeto, nós entendemos que é a terceira via. Hoje, Caio, nós temos hoje circulando, em média, cerca de 15 a 20 mil caminhões diariamente no Porto de Santos. Então, nós precisamos de ter uma condição viária adequada para que essas embarcações que vão continuar movimentando as cargas no Brasil possam ter condições adequadas. Mas é importante que você também estimule e amplie a diversificação de modais. O modal ferroviário hoje, que vem avançando gradualmente nos últimos anos, ele é extremamente importante como modal hidroviário para que a carga tenha um giro muito mais rápido no porto. Ela não fique retida por grande tempo. Hoje nós temos, Caio, o projeto do desembaraço sobre águas que visa a celeridade no processo de desembaraço aduaneiro nas cargas de importação. Então, são medidas que elas são de grande importância. Mas a gente tem uma preocupação, por exemplo, quando nós tomamos ciência de que alguns projetos previstos de algumas obras previstas para a entrada da cidade de Santos ainda não iniciaram. Projetos que estavam previstos para começar em novembro do ano passado. E isso é ruim, porque nós já estamos aqui no terceiro mês, terminando o terceiro mês, e isso certamente vai impactar nos atrasos das obras que estariam previstas para se concluir em 2028, em novembro de 2028. Então, isso é ruim, porque o que a gente percebe, Caio, é que falta ainda sinergia, conexão entre esses todos os projetos para que eles caminhem juntos. Se nós simplesmente priorizarmos a terceira via e não ter o espaço em Santos, eu vou aumentar ainda mais o tráfego na cidade de Santos e, consequentemente, a dificuldade de se cumprir a entrega de um produto no terminal por conta do trânsito volumoso. A mesma coisa o transportador marítimo, que chegará com suas grandes embarcações e vai precisar de espaços para que ele deixe a carga e leve o que está parado no porto. Então, são projetos, Caio, que nós consideramos que ele tem muita importância, já foram anunciados, mas o que a gente entende hoje que é importante é que eles tenham maior celeridade e caminhem de forma de igual importância. Os três, para que ele não gere nenhum gargalo em nenhuma dessas pontas, nem no transporte rodoviário, nem no transporte marítimo, muito menos para a carga, que carece desses três ambientes para poder seguir o fluxo da exportação. A China tem se tornado um destino cada vez mais relevante para o café brasileiro. Em 2024, a expectativa era exportar 2,5 milhões de sacas, um aumento de 65%. Essa projeção ainda se mantém? O que explica o aumento da demanda chinesa? Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: a China é um mercado que está se desenvolvendo. Já se desenvolveu bastante, mas continua se desenvolvendo. Hoje, a maior rede de cafeterias, a Luckin Coffee, ela possui na China cerca de 22.300 lojas de café. E lembrando que a China não é um país tradicionalmente um grande consumidor de café. O chá, sua cultura. Mas é um país que a gente nota um processo de transformação que vem ocorrendo de forma muito, muito importante para o café brasileiro. Primeiro que em 2023, Caio, a China comprou do Brasil 1,5 milhão de sacas e vinha até o mês de junho de 2024 crescendo em torno de 20% a 30%. O que nós vimos é que, a partir do segundo semestre, a China ela reduziu as suas compras. Não sabemos se é por conta do esgotamento da infraestrutura, não temos ainda uma acuracidade do que aconteceu. Mas o que a gente apurou identifica que é o seguinte: a China, por ela não ser um país regular nas compras, né, toda vez que ela vai ao mercado, ela vai e compra um grande volume, como nós vimos em 2023. Ela comprou 1,5 milhão de sacas, crescendo mais de 170% de um ano para o outro. É algo que você não vai encontrar de um país que não é tradicional consumidor de café. O que a gente viu esse ano, em janeiro, é que a China parece voltar de novo às compras de café.
E por que parece? Porque até junho do ano passado, Caio, junho, maio do ano passado, a China ela figurava entre os 10 maiores compradores de café do Brasil e terminou o ano na 14ª posição. Esse ano, em janeiro, apesar dela ter apresentado uma redução de 17%, ela já figura entre os 10 maiores compradores de café do Brasil. A nossa expectativa, China volta de novo ao mercado. E agora nós precisamos realmente avaliar o impacto que nós tivemos em termos de volume por conta do problema climático no Brasil, essas temperaturas elevadas e falta de chuva no período que o café precisa de chuva para a formação dos seus grãos, para um mercado que vem crescendo e cresceu nos últimos anos de forma surpreendente e tem o potencial para crescer ainda mais. Né? Então, a gente sempre olha a China como uma grande força propulsora do consumo de café na Ásia, que hoje, dentro de um conjunto de países ali asiáticos, no seu agrupamento, tem um percentual de crescimento médio anual de consumo em torno de 3%, entre 2,8% e 3%. Então, sem dúvida, puxado pela China e outros mercados consolidados como Japão e Coreia do Sul, nós acreditamos que a Ásia, e sendo a China essa principal força propulsora, será o grande mercado do café brasileiro nos próximos anos. Mas os atrasos logísticos, o Brasil não pode perder o espaço para outros países no mercado chinês, ainda mais para o Vietnã, levando em consideração a proximidade geográfica? Olha, Caio, não avaliamos dessa maneira, porque o grande volume de café consumido na China é de café arábica. Hoje, o Vietnã ele é o segundo maior produtor de café robusta. Ele tem uma pequena produção de arábica, mas o seu grande volume de produção é de café arábica, é de café robusta. Então, a gente não tem essa mesma percepção, porque considerando que o grande volume de café da China consumido é de café arábica. O que nós entendemos, sim, eu acho que isso se reflete não somente para a China, mas todos os outros mercados que nós temos um comércio muito expressivo. Vamos aqui destacar, por exemplo, as exportações de café para países árabes. Né? Hoje, os países árabes vêm cada vez mais aumentando a compra dos cafés brasileiros. O ano passado, Caio, nós tivemos um crescimento de 31% para países árabes, que também está ali localizado nessa região. Então, o que nós realmente avaliamos é que o Brasil tem grandes oportunidades olhando para esse mercado asiático, né, que vem se desenvolvendo, mas que por conta desses desafios logísticos, sim, reduz essa expectativa ou cria obstáculo para essa expectativa, porque são mercados que estão se desenvolvendo muito rápido. O Brasil também tem uma cafeicultura que vem cada vez mais aumentando a sua produção, mais por conta de produtividade, pesquisa e tecnologia que nós temos na cafeicultura. Hoje nós somos o país não apenas produtor de commodities, mas também de cafés produzidos de forma sustentável, e nós temos um mercado desse que cresce, e por essa razão a gente vem fazendo esse trabalho de mostrar para as autoridades esses potenciais e a importância de você dar celeridade para que os desafios logísticos não sejam obstáculos para o Brasil avançar no suprimento de café nessas regiões que estão em desenvolvimento. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Eduardo Heron por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você, Caio. Agradecemos a oportunidade de poder falar do nosso café no Poder 360 e seguimos aqui à disposição. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais.